Hoje eu quero chamá-los a atenção, queridos, para algo interessante. 3 chaves para a vitória. 3 chaves para que possamos ser bem-sucedidos. Eu poderia falar para vocês 7 chaves para a prosperidade, 7 passos para o sucesso, para a vitória. Eu poderia falar um tanto de chaves. Mas vamos nos deter apenas em 3 chaves para o sucesso, 3 chaves para a vitória, 3 chaves para que possamos ser bem-sucedidos. Mas só que nós vamos observar essas chaves à luz da palavra de Deus. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para revelar ao nosso coração. O ensinamento de Deus para que nós possamos obter de Deus o sucesso naquilo que nós fazemos. Para que sejamos bem-sucedidos, nós vamos nos deixar guiar pelo nosso amado Jesus nesta palavra, nessa noite. Há um pensamento cristão, amados, uma frase de reflexão que sempre encontramos nas redes sociais. Ela diz o seguinte: quem sou eu para duvidar dos teus planos, Senhor, se até o fôlego que sustenta a minha vida é presente teu? Parece um versículo bíblico, mas tem toda uma base na palavra de Deus. Se nós observarmos bem, quem somos nós para duvidarmos dos planos do Senhor? Quem somos nós ainda? É necessário termos consciência que até o fôlego de vida é o Senhor que nos dá, é presente de Deus para as nossas almas. E eu quero convidar os irmãos a lermos juntos Provérbios capítulo 16, versículo 3. Ouçamos aquilo que Salomão nos ensina. Ouça aquilo que Salomão orienta ao povo de Deus. Vamos ler juntos? Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Amém? Isso é promessa, irmãos. É uma promessa de Deus para a nossa vida. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Oh, glórias! Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é sempre viva, nos ensina, a palavra que nos dá a direção certa para que os nossos passos sejam condizentes com a Tua vontade, com a Tua verdade. Fala ao nosso coração nessa noite, para que nós possamos depender de Ti, confiar em Ti, Senhor, e com certeza entregarmos os nossos passos para vivermos segundo a Tua vontade. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é maravilhoso quando você olha para o Senhor. Tem fé em Deus. É maravilhoso quando você olha para o Senhor, quando o teu coração é dominado pela fé no Todo-Poderoso. É maravilhoso porque a tua vida será diferente. É impossível, amados, vivermos uma vida normal, comum, se temos Cristo Jesus no coração. A nossa vida será sempre sobrenatural, porque vamos experimentar o poder, a graça do Senhor sobre as nossas almas. Oh, glórias! Lamentavelmente, o que nós temos visto nesses últimos tempos é uma geração que anda cada vez mais distante do Senhor. É uma geração, amados, cujos planejamentos, cujos planos não cabe Deus, não estão ancorados em Deus, não buscam o Senhor para as suas vidas, suas metas, produtividades e outras coisas mais. Às vezes até surte resultados, mas não há alegria em vivenciá-los, não há alegria em estar sobre a face da terra e experimentar daquilo que eles conseguem. Mas quando nós, amados, depositamos a nossa fé, quando nós temos nossos planos nas mãos do Senhor, é necessário entendermos que o Senhor há de cuidar da nossa vida em todos os aspectos. E as frustrações comuns àqueles que não conhecem a Cristo, aquele sentimento de vazio, aquela vaziez na alma, a ansiedade que tem dominado a sociedade, não faz e não fará parte daqueles que entregam as suas obras ao Senhor. Oh, glórias! Porque é Deus que cuida da gente, é Deus que cuida das nossas vidas. Aprenda. Nós não podemos, amados, planejar nada sem Deus. Você não pode
planejar nada sem Deus. Não tome decisões sem antes saber, conhecer qual a vontade do Senhor para a tua vida. Haja vista que, se nós fazemos as coisas sem planejar, sem Deus, é construir com certeza sobre a areia. E muitos fracassam, muitos não conseguem andar, muitos não conseguem comunhão com o Todo-Poderoso, muitos não são felizes com o Senhor porque não têm colocado Deus no centro da vida, em todos os aspectos. Não colocam Deus no centro da vida sentimental, não colocam Deus no centro da vida empresarial, da vida em todos os aspectos, irmãos. O Senhor está sempre à margem. Para muitos, Deus está sempre à margem. Como é que pode obter, conseguir sucesso, ser bem-sucedido? É impossível, amados. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós confiamos no Todo-Poderoso, nós vamos ver que o sucesso verdadeiro só acontece, glórias, só acontece quando as nossas obras, quando os nossos planos estão debaixo da direção do Senhor. Você que tem quebrado a cara, você que tem dado com burros na água, como diz o ditado popular, você que tem batido a cara na porta, as coisas não têm funcionado, veja se Deus está no centro. Veja, analisa. Eu tenho quase certeza, não posso afirmar, mas quase certeza que Deus não está ou faz parte dos teus planos. E eis aí, amados, porque muitos fracassam, porque muitos não conseguem viver aquilo que Deus tem prometido. E hoje quero apresentar-vos três chaves, para que os seus planos, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos. E estas chaves, com certeza, Salomão as usou na sua vida. Nós sabemos que Salomão foi um dos reis mais bem-sucedidos em Israel. Foi um dos homens mais ricos da sua época. Diz a Bíblia que era o homem mais rico da sua época. Com certeza era um camarada muito bem-sucedido. Errou, deu passos errados, mas certamente reconciliou-se com o Senhor e deixou-nos orientações para que nós possamos observar e vivermos a verdade do Senhor a cada instante. Amém, amados? Estamos prontos para ouvir aquilo que Salomão tem a nos ensinar? Aquilo que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações? Ouçamos então. Nosso primeiro ponto, nossa primeira chave: entregar as obras. Diz o texto: entregue as suas obras. Entregue as suas obras. Oh, glórias! Isso significa, irmãos, deixar de ser dono e tornar servo. Esta parte é difícil. Olha, quero ser bem sincero com vocês. Entregar tudo para o Senhor não é fácil. Entregar tudo para Deus e deixar que Deus seja de fato o dono, ou seja, sair do centro da tua própria vida e deixar que Deus entre no centro da tua existência, não é fácil, irmãos. Não é fácil, mas é uma chave para que você seja bem-sucedido, para que eu seja bem-sucedido. Mas não é fácil. Isso significa que eu preciso mortificar a minha vida, renunciar a meus planos e desejos. Eu preciso deixar um tanto de coisas em segundo plano para que a vontade do Eterno venha a estar em ascensão, em supremacia, em evidência na minha vida. Oh, glórias! Estamos dispostos a vencer? Eis o caminho. Para vencer é preciso perder. Oh, glórias! Há um texto bíblico que diz que é necessário morrer para viver. Não é assim? Nesse caso, amados, para vencermos é preciso perdermos todas as coisas e deixarmos o Senhor estar no centro da nossa existência. Oh, glórias! Será que nós temos reconhecido que Deus é o dono de todas as coisas? Irmãos, nós vivemos em país capitalista, glórias a Deus por isso. Nada contra. Glórias a Deus. Mas isso cria em nós uma ideia de pertencimento. Nós queremos que tudo seja nosso, que sejamos dono de todas as coisas.
E é difícil abrirmos mãos da nossa vida. Pensa aí. É difícil. É difícil você dar alguma coisa para alguém. É difícil, irmãos. Agora imagine você entregar toda a tua vida para o Senhor. Você deixar a tua essência em segundo plano, os teus planos em segundo plano, deixar tudo para trás. Falar para Deus: Senhor, as minhas ações, as minhas decisões, os meus projetos, os meus esforços, a minha família, meu trabalho, meu carro, minha casa, em tudo quanto eu tenho, já não é meu, é teu. Mas não falarmos isso apenas de boca para fora. Vez ou outra eu vejo adesivos em para-brisas de carro dizendo: Deus é o dono. Mais ou menos assim. Deus é o dono. Dá vontade de bater na porta do camarada e falar: desce aí, desce aí. Se Deus é o dono, eu sou filho de Deus, eu também tenho parte nessa história. Não é? Mas o camarada não vai deixar que eu dirija o carro dele, e o carro é de Deus. Claro, ninguém deixaria, não é? Mas é para você entender. Há muitas palavras vazias, muitos entendimentos vazios. Se Deus é o dono, Ele é o dono. Você está em segundo plano. As nossas ações, nossas atitudes, nossos projetos, tudo, amados, precisa que seja segundo a vontade do Senhor. Eis o primeiro passo, a primeira chave. Você quer vitória na tua vida? Quer sucesso? Você quer abrir a tua boca e declarar só vitória? E isso de fato? É necessário entregar primeiro tudo para o Senhor, para que a vitória seja de fato, ela seja completa, Outro aspecto, irmãos, é que nós não podemos terceirizar. Não, é preciso entregar. Nós não podemos terceirizar, irmãos. Terceirizar. Nós temos que nos submetermos completamente à vontade de Deus. Nós não podemos abandonar a nossa responsabilidade, abandonar a nossa obrigação. Nós não podemos deixar para trás aquilo que é necessário que façamos. Há muitos que colocam nas mãos do Senhor e cruzam os braços. Eu terceirizei para Deus. Deus que se vira. Você tem parte. Você tem parte. Você precisa fazer. Quando você observa a palavra de Deus, nós vemos que os homens não terceirizaram, nós vemos que os servos de Deus não terceirizaram, mas foram pessoas que deixaram-se dominar pelo Espírito Santo de Deus e eles foram instrumentos. Fizeram por onde? Quando você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha a palavra de Deus, ele não terceirizou. Mas o Senhor pode tocar no coração das pessoas e elas se converterem. Não, ele foi e pregou, ele foi e fez. Você não pode terceirizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas é necessário entender da necessidade de alinhar a tua vida com aquilo que Deus quer, Quando nós olhamos Jesus Cristo, ali no Getsêmani, ele diz para o Senhor: oh meu Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, mas se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele não abandonou a missão. Ele sentiu o peso. Mas a sua vontade estava alinhada à vontade de Deus. E ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esforça-te para que você obtenha sucesso, a vitória, para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. É preciso esforço. É preciso esforço. Amém? Qual a primeira chave da vitória? Entregar as obras. Entenda obras como tudo ao Senhor. 2, a segunda chave. Confiar no processo. Tudo é difícil. Vou ser bem sincero para você, tudo é difícil. É difícil entregar e é difícil confiar. Eu não sei qual é o mais difícil, entregar ou confiar. Mas eis aí o grau da dificuldade. A nossa segunda chave,
confiar no processo. Isso significa ter fé, mesmo sem entender o que está acontecendo. Ter fé sem compreender o processo. E eu tenho passado por um processo na minha vida tão difícil. E eu não tenho conseguido compreender esse processo de Deus na minha vida. Mas tenho que confiar. Tenho que confiar. Amém? Portanto, se você quer ser bem-sucedido na tua jornada, seja ela qual for, confie. Confie. Amém? Confie. Mas o que é confiar, irmãos? O que é confiar? Às vezes as pessoas têm uma ideia falsa de fé, de confiança. Uma ideia falsa de fé, uma ideia falsa de confiança. Confiar, irmãos, é fechar os teus olhos e deixar-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Não é fácil. Só aqueles que são fortes em Cristo Jesus conseguem. Porque é o Espírito de Deus que te dá forças para que você siga em frente. Amém? É preciso confiar. Confiar é mais do que acreditar. Porque todos acreditam em Deus, todos acreditam que Deus pode fazer alguma coisa, todos acreditam que Deus é o poderoso, é o Rei do universo, o Criador do universo. Mas às vezes, esse acreditar está apenas no aspecto intelectual. Você apenas acredita. Mas acreditar não significa que você vive. Não significa. Mas o Senhor te chama a confiar. Confiar é diferente. Confiar, meus amados, é ter relacionamento com Deus. Oh, glórias! É ter relacionamento com o Senhor. Confiar é descansar em Deus, porque nós sabemos quem é Deus e o que Ele tem preparado para cada um de nós. Confiar, meus amados, é esperar no Senhor, é ter certeza absoluta que eu estou fazendo aquilo que me é possível, porém o Senhor está no domínio, é Ele que faz acontecer, é Ele que abre as portas, é Ele que fecha portas, é o Senhor que domina todas as coisas, é o Senhor que nos dirige. Confiar depende de relacionamento. E se você não tem relacionamento com o Senhor, você terá apenas fé intelectual. Mas a confiança é relacionamento. Deixa-me dar um exemplo para que você possa ver que essa palavra é verdadeira. Nós temos em nossa cidade 20 mil habitantes aproximadamente. Você confia nos 20 mil habitantes da nossa cidade? Você sabe que eles existem, mas você confia neles? Você confia na pessoa que você conhece, que você tem relacionamento, que você sabe quem é, conhece o caráter da pessoa. Entendeu? Olha a diferença. Com Deus é isso, confiar em Deus, é ter relacionamento com o Senhor. Amém? Outro aspecto dessa confiança, irmãos, é permanecer firme no meio da espera. Permanecer firme no meio da espera. Nós sabemos que temos promessas para as nossas vidas. Eu acho que todos que estão aqui têm uma promessa para a sua vida e acreditam nessa promessa. Mas parece que ela não acontece. Parece que ela não vem à existência. Parece que não é o tempo, sei lá o quê, porque não acontece. E às vezes nós questionamos, nós ficamos tensos, preocupados, porque o tempo está passando e parece que Deus esqueceu de você. Amados, quando nós confiamos em Deus, há um processo e é necessário permanecermos firmes, esperarmos firmes. Oh, glórias! Deus nem sempre explica como Ele vai agir. Se explicasse era bom, não é? Deus falaria para você, olha Elias, o negócio é o seguinte, fica de boa, porque dentro de 6 meses, às vezes Deus falou isso para alguns, mas dentro de 6 meses
eu resolverei todas as coisas. Se Deus falasse assim, era mais fácil. Mesmo assim, muitos ainda levantar-se-ia contra o Senhor, porque acharia demorado 6 meses. Mas não é isso que Deus fala conosco. O processo, às vezes, demanda espera. Mas Ele sempre nos dá a direção. E um exemplo magnífico disso chama-se José do Egito. Dia desses eu falei desse exemplo aqui, mas vou repetir esse exemplo porque eu acho ele magnífico. José, com aproximadamente 16, 17 anos, nessa faixa etária, ele foi lançado na cisterna pelos seus irmãos. Depois vendido como escravo para o Egito. Olha só, perdeu a sua condição, a sua liberdade, vendido como escravo numa terra estranha. Na casa de Potifar, as coisas entraram num certo equilíbrio. Ele ficou de boa, comia bem, dominava, ele tinha ali a direção da casa, administrava a casa. Parece que as coisas tinham se equilibrado, mas ainda não era o tempo. De uma hora para outra, o Senhor fecha a porta na casa de Potifar e ele é jogado na prisão. Na prisão ele passa muito tempo, muito tempo. E só por volta de 30 anos é que, entre aspas, ele foi lembrado pelo Senhor. E ele alcançou a vitória. Ele alcançou a vitória. Veja só, amados, ele foi vendido ainda na adolescência como escravo. Em Potifar, na casa de Potifar, no Egito, escravo. Lançado na prisão. Depois levantado para o trono. Mas teve um processo que ninguém compreende. Só nós compreendemos porque estamos lendo a história dele. Mas vai perguntar para José o que foi que ele sofreu dos 17 até os 30 anos, 13 anos de sofrimento. Pergunte a ele, lá no céu, claro. E você há de ver os momentos tensos pelos quais ele passou. Nós não sabemos o tempo de Deus, mas é preciso confiar no processo. E isso envolve obediência. Se nós não obedecermos à vontade do Eterno, certamente o Senhor não moverá na nossa vida. Nós precisamos obedecer à vontade do Senhor, mesmo quando ela não faz sentido para nós. Mesmo quando a vontade do Senhor é ilógica. Não tem lógica. Você analisa e olha assim, mas Deus perdeu a noção? Deus perdeu? Não, Deus não perdeu nada. É porque você não consegue alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. A nossa parte é apenas confiar no processo. E quando nós confiamos no processo, Deus trabalha em nosso favor. E esse Deus maravilhoso, irmãos, até mesmo enquanto dormirmos, Ele abre portas, Ele move. Quantos aqui foram dormir com problemas terríveis, difíceis? Dormiram mal a noite toda. Logo pela manhã, parece que aquela tempestade, aquele céu cinzento desapareceu e abriu um sol com respostas. Não é verdade? Já experimentaram isso? Acho que todos já experimentaram, não é? É assim que Deus faz. Enquanto você tenta dormir, Deus te abençoa, Deus move, Deus faz, Deus prepara, Deus age. Mas é necessário descansarmos no Senhor. Amém, amados? 3 chaves para o sucesso. 3 chaves para a vitória. 3 chaves para que você seja bem-sucedido. E pior, irmãos, ou melhor, não tem oferta envolvida nessa história. Não tem dinheiro envolvido para que você alcance o favor do Senhor, como é propalado pelos falsos profetas dos últimos tempos. 7 passos para a vitória. Mas você precisa comprar os 7 passos. Aqui, você precisa confiar, entregar-se e, por fim, veja o Deus agir na tua vida. É assim que Salomão experimentou de Deus. Quando o Senhor falou com Salomão em sonho, Salomão, pede qualquer coisa. Pede qualquer coisa. Imagina você, vamos lá, vamos pensar.
Já pensou? Deus aparece para você e diz: pede qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser, peça. Quem pensou em ir num caminhão de ouro? É o mais lógico, não é? Eu vou pedir uma carreta de ouro, porque eu vou viver bem o resto da vida. Sabe o que foi que Salomão pediu, amados? Sabedoria, entendimento, compreensão. Foi isso que ele pediu. Discernimento. E diz a palavra que foi um homem extremamente sábio, que as pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele discorria profundamente a respeito dos vegetais, da vida animal, do bio e todas as outras coisas mais, porque o seu entendimento foi aberto pelo Senhor de uma forma tal que para a sua época ele era um cara assim, fora do normal. Se pudéssemos observar isso em QI, talvez QI 1000, coisa assim desse tipo. Acho que nem existe, né? Mas era mais ou menos assim o QI do Salomão. Amém? Mas não apenas de conhecimento das coisas, mas conhecimento de Deus. Mas vamos lá, nossa terceira chave, o verdadeiro sucesso, oh glórias, quando nossos planos se alinham ao propósito de Deus. O que é que você tem pedido ao Senhor? O que é que você considera como sucesso, como vitória? Você tem falado para Deus: Senhor, eu preciso vencer nessa área. Senhor, eu preciso obter vitórias. Eu preciso ser bem-sucedido. Você tem falado isso para Deus? A condição, essa terceira chave, se você não estiver com a tua vida alinhada ao Senhor, impossível que você obtenha. E estar alinhado com a vontade de Deus, irmãos, é viver Deus acima de todas as coisas. O texto bíblico chama-nos a atenção. Tem planejado, se realizará. Todo o versículo, entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Mas primeiro foi necessário entregar, confiar. E agora o Senhor faz, porque você alinhou a tua vida com a vontade do Senhor. Amém? O sucesso, amados, não é apenas cumprir, mas é observarmos a vontade do Senhor e colocarmos em prática aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. A partir do momento que nós entendemos aquilo que Deus quer para as nossas almas, entregamos a nossa vida, certamente vamos obter sucesso e vamos glorificar, vamos viver para honrar, para glorificar, para bendizer, para exaltar o Todo-Poderoso, porque teremos consciência que, se nós temos alguma coisa, foi o Senhor que nos concedeu, foi o Senhor que abriu as portas, e vamos observar e vamos trabalhar, praticar, fazer aquilo que Deus nos concedeu para honrarmos e exaltarmos o seu santo e maravilhoso nome. Todas as coisas para glorificarmos ao Criador. Se você não tiver esse objetivo, a tua vida não está alinhada com Deus e você está fora do propósito do Senhor. Amém? Você precisa fazer aquilo que Deus quer. Quando nós entregamos e confiamos, Deus ajusta os nossos planos. Há um texto bíblico que diz que nós podemos pedir todas as coisas, mas nós muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Não é assim? Pedir e dá-se-vos-á, mas nós não recebemos porque pedimos maus. Eis aí, amados, nós temos que mudar a nossa prioridade. Quando você orar ao Senhor, quando você buscar de Deus alguma coisa, quando você fizer um pedido ao Senhor, peça para honrar e glorificar o Criador, para que o nome santo de Deus seja exaltado. A prioridade da nossa vida em todas as áreas é honrar, exaltar a Deus. Nunca te esqueças disso. Deixe-me exemplificar. Se você compra um carro, oh glórias, uma vitória de Deus, é o Senhor te abençoando. Use-o para honrar e glorificar o nome santo do Senhor. Evidentemente que você vai usar para o teu dia a dia, mas sempre visando honrar e glorificar o Criador.
Se você que é solteiro deseja casar-se, que teu casamento seja para honrar, para glorificar, para exaltar o nome santo de Deus. Se quiseres povoar essa terra com filhos, que sejam consagrados desde o ventre materno para a honra e para a glória do Senhor. Se você estuda, para a honra e para a glória de Deus. Se você vai, para a honra e para a glória. Se você vem, para a honra e para a glória. Se você sobe, para a honra e para a glória. Se você desce, para a honra e para a glória. Enfim, todas as coisas, a prioridade é Deus na nossa vida. E quando nós temos um coração alinhado com a vontade do Senhor, certamente Ele muda a nossa visão em relação a todas as situações. Este é o Deus que nos ama. É o Deus que nos fecha portas e às vezes nós reclamamos, murmuramos, porque algumas portas se fecham na nossa vida. Quem já teve experiência de alguma coisa não dar certo na vida? Você queria muito, mas muito uma coisa. E você falou para Deus, ó Deus, eu preciso disso, eu preciso. Ó meu Deus, aí você jejuou, você colocou os teus joelhos, fez até calo nos joelhos, você ofertou, você dizimou, fez tudo aquilo que você entende como forma de mover o coração de Deus. Aí quando chega no momento da bênção, não tem bênção, tem uma porta fechada. Não é assim? Já passaram por essa experiência? Muitos pegam na maçaneta da porta fechada. Ah, Deus não olha para mim, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, ah, Deus isso, ah, Deus aquilo. Abre a boca em murmuração. Mas com o passar do tempo, e às vezes o tempo não é tanto tempo assim, você descobre que se aquela porta estivesse aberta, você estaria numa situação tão difícil, tão complicada. Não é dessa forma, igreja? Já passaram por isso? Deus sabe todas as coisas e Ele quer o melhor para você. E Deus fecha portas quando elas são perigosas para aqueles que estão vivendo a sua vontade acima de todas as coisas. No entanto, é preciso entender que o mesmo Deus que fecha portas, às vezes abre estradas para nós. Abre estradas, caminhos largos, pavimentados, maravilhosos. Deus faz assim. E você obtém vitórias que você não esperava, sucesso que você não esperava, vai além do teu entendimento. Você fica como quem sonha, olhando a bênção de Deus sobre a tua vida. Olha, irmãos, e Deus tem feito isso comigo. Porque quando eu olho para a minha vida hoje, e se eu faço uma retrospectiva de 20 anos, por exemplo, 30 anos, como Deus tem feito coisas, às vezes não passava na minha mente jamais. Porque é tão magnífico aquilo que Deus tem feito. Amém? É assim que o Senhor faz. Mas temos que procurar esperar no Senhor. Eu sei que há pouco eu falei que às vezes fica difícil esperar, mas fazer o quê? Nós não podemos mudar. Tem que esperar. Espere. Espere no tempo de Deus. E os planos do Senhor não são os nossos planos. Ainda, amados, esse Deus tão maravilhoso, Ele garante sempre o fim correto para as nossas vidas. Que teu caminho está difícil? Não duvido. Caminhos de muitos estão difíceis. Geralmente para todos o caminho está difícil. Mas nunca te esqueças, Paulo afirma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nessa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ou seja, Deus tem projetos, planos, resultados para a tua vida. Talvez não é o teu tempo. Tempo de saber, tempo de ver. Mas está chegando o tempo. Prepara-te para aquilo que Deus tem para os que entregam o seu caminho. Para aqueles que confiam nele. Experimente o sucesso de Deus na tua vida. Deus é aquele que não falha. Deus não falha, irmãos. Deus não falha, Deus não falha.
Deus não falha. Lembra-se de José? Tudo ia de mal a pior com aquele camaradinha. Meu Deus do céu. Jesus amado. Oh, meu Deus. Como foi difícil a vida de José. Como foi difícil. Como foi difícil. Mas ele não sabia que aos 30 anos, uma guinada completa seria dada na sua vida. Tão profunda, tão grande, que jamais, nos seus melhores sonhos, talvez ele tivesse imaginado. Ele tornou-se o segundo na maior potência em todas as áreas da sua época. O segundo. É como se o José, se nós pudéssemos trazê-lo para os nossos dias, ele fosse o braço direito do presidente americano. O homem que decidia. Entendeu? Esta era a condição do Egito naquela época. Mas foi preciso passar pelo processo, passar pela dificuldade. Amém, amados? Aprendam. Se nós queremos vitórias, queremos o sucesso do Senhor. Sermos bem-sucedidos, vermos nossos planos se realizarem. Primeiro passo, primeira chave, entregue-se ao Senhor, todas as áreas. Segundo, confie, não apenas creia, confie. Crie relacionamento com Deus, relacionamento com o Senhor. Isso se faz orando, lendo a Bíblia, louvando, adorando, vivendo a santidade, a fidelidade, testemunhando de Cristo, enfim, confie no Senhor. E por fim, é necessário que os nossos planos, nossos projetos estejam alinhados com a vontade do Senhor e que saibamos esperar, confiarmos no tempo de Deus para a nossa vida. E vamos experimentar, irmãos, aquilo que o Senhor tem para o nosso viver. Guarde essas palavras nas tábuas do teu coração. Elas são verdadeiras, são reais. E experimente esse Deus. E faça prova desse Deus, como está escrito na Bíblia. E aqui estão as bases para que você possa fazer prova desse Deus. Oh, glórias! Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, Pai. Que ela seja aplicada ao meu coração, Senhor. Que seja aplicada ao coração de cada um desses que aqui estão. Para que nós possamos experimentar da Tua graça e da Tua misericórdia. Que sejamos um contigo em todas as áreas. Vivamos a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? 3 chaves para o sucesso. Oh, glórias! Entregue, confie, esteja com a tua vida segundo a vontade de Deus. Experimente. Mensagem 1431.